posteriormente, tá? Então, começando para valer, agora estou gravando. Silvio Santos não, porque Silvio Santos teria que usar aqui, mas eu estou pensando em sala de aula, porque obrigatoriamente vou ter que estar de máscara, a fazer uma presepada daquela igual a Silvio Santos. Então é o seguinte, meus caros, sejam bem-vindos. Estou fechando aqui um negócio, porque está aberto aqui do outro lado. Então, o seguinte, tá? Eu sou adepto da teoria que primeiro dia de aula não é para ter aula. Tá? Então, hoje vou mostrar como a gente vai trabalhar durante o semestre. Espero eu que nesse semestre, com bem mais atividades práticas do que nos anteriores. Café. E dentro dessa da questão de mostrar como é que a gente vai trabalhar, aí hoje é mais ou menos para a gente tirar as dúvidas de como será a disciplina no transcorrer do semestre. Então, deixa eu começar a apresentar aqui. E quero essa daqui. Compartilhar. Pronto. Vou ocultar esse negócio aqui. Ignorar isso. Então é o seguinte, vocês estão vendo aí a telinha do SIGA, que espero que vocês tenham conseguido entrar nele nesse período, né? Que deve ter sido uma maravilha, que a gente aqui já estava tendo raiva com um comportamento inesperado. Imagine vocês tentando fazer a matrícula, tá? Ou qualquer coisa dentro dele. Mas com todos os males possíveis e imagináveis, é a ferramenta que a gente tem e que eu gosto dela, tá? Então aqui, para a gente começar, minha canetinha que passa semestre, volta semestre e ela fica teimando e não querer funcionar. Funcionou agora. Então é o seguinte, tá? Então aqui no SIGA está todo colocado o conteúdo programático. Então o que é que a gente vai começar fazendo, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é ter raiva com a caneta. Pronto, aqui voltou. Então aqui a gente vai fazer uma pequena revisão desse negocinho aqui, que seria a questão de cristalinidade e defeitos cristalinos. Então, o que é que tem de interessante nessa disciplina, tá? Então, se vocês olharem aqui o nome da disciplina, para apresentar aqui, materiais de construção mecânica 1. Então, aqui a gente vai ver a introdução para o estudo mais aprofundado dos materiais utilizados na construção mecânica. O principal material utilizado na construção mecânica é o aço, tá? Então, esse daqui que é o cara. Então, tudo, ou quase tudo, é feito de aço. E aí a gente tem aço para tudo quanto é gosto. Então, eu quero um aço para utilizar como equipamento cirúrgico. Tem. Eu quero um aço que possa ser utilizado em ambiente muito corrosivo. Tem. Eu quero um aço que possa ser utilizado para fazer uma máquina que vai quebrar pedra. Tem. Tá? Então, o aço é o principal material utilizado na construção mecânica. Só que, para a gente sair do ponto onde nós estamos até chegar no aço, a gente precisa conhecer algumas coisas. Então, por exemplo, a gente vai ver lá na frente que aço ele é feito de ferro mais carbono. Então, essa mistura de ferro e carbono dá um aumento gigantesco nas propriedades mecânicas do ferro e aí isso daí se batizou de aço. Então, esse carbono, como é que a gente faz para esse carbonozinho, esse átomo de carbono, entrar dentro da estrutura do ferro? Aí, para a gente saber isso, a gente precisa saber como é a estrutura do ferro e saber como é que o carbono vai entrar ali dentro.
Então, por isso que a gente vai estudar aqui a questão de cristalinidade, porque os materiais metálicos são cristalinos, inclui-se aí o ferro, e os defeitos cristalinos. Esses defeitos vão facilitar a entrada aqui do carbono, bem como vão fazer ou vão criar possibilidades da gente modificar as propriedades mecânicas dos materiais metálicos e principalmente do aço. Tá? Então, isso a gente vai ver aqui nessa revisão. E depois a gente vai falar um pouco sobre difusão atômica, que entra aí especificamente no fato do... Tomando mais café. No fato do carbono entrar dentro do ferro, tá? Então, nossa primeira unidade, que aqui vai ter a menor quantidade de assunto, tá? Se vocês pegarem o livro, daqui a pouco eu vou mostrar onde vocês encontram os livros. É basicamente um único capítulo, tá? Então, é a parte mais simples que a gente vai ter. Então, recomendo todo mundo fazer aí, tirar 10, que não é coisa do outro mundo, que é essa parte aqui de difusão. Seguindo essa parte, eu tenho que desabilitar isso aqui para puxar isso aqui para baixo. Aí a gente entra na segunda unidade, que aí a segunda unidade vai ser coisa mais divertida, tá? Então, na segunda unidade, a gente vai ver propriedades mecânicas, e dentro dessas propriedades mecânicas, a gente vai ver os ensaios mecânicos utilizados para definir essas propriedades mecânicas. Troço muito complexo. Então, basicamente é o seguinte. Então, vamos supor que a gente faça aqui, aplique uma força trativa a um metal. Então, quando a gente faz isso daqui, a gente encontra propriedades mecânicas, tensão e deformação, tá? Há duas delas, e a partir dessa tensão e deformação, a gente faz gráficos e encontra propriedades. E o ensaio, ele vai servir exatamente para dizer como é que a gente vai fazer esse processo de tracionar o corpinho de prova, tá? Então, tudo isso vai ter em normas. Essas normas a gente encontra aqui dentro do CIGA, tá? Depois eu vou mostrar para vocês onde é que a gente encontra essas normas. Tem lá uma norma para ensaio de tração, norma para ensaio de flexão, norma para ensaio de impacto. Então, isso aqui que a gente vai ver, tá? Então, basicamente, a gente vai ver tração, flexão, compressão e impacto. Obviamente, existem outros ensaios e outras propriedades mecânicas que aí ficaria muito extenso o curso, tá? Então, tem curso especificamente só para se falar de ensaios. Então, a gente viria isso de forma um pouco mais abrangente, tá? Feito isso, ou feito visto essas propriedades mecânicas e como são esses ensaios, a gente entra em ensaios não destrutivos. Que aí a vantagem dos ensaios destrutivos é porque são divertidos e você quebra coisas. Nos não destrutivos, obviamente, você não vai quebrar as coisas, tá? Então, existe muito ensaio que envolve imagem, tá? Então, de radiografia, gamografia, difração de raio-x, ultrassom, tudo aí são ensaios que não envolvem a quebra do material e a gente faz uma análise desse material, digamos, podendo utilizá-lo depois, tá? Então, a gente vai ver isso e também, tá aqui, eu pensei que tivesse colocado, tem essas duas partezinhas aqui, tá? Que é metalografia e microscopia. Tá? Então, aqui a parte de metalografia, a gente vai estudar fotografias da parte do metal. Tá? Então, tem a superfície do metal, a gente trabalha a superfície desse metal e vê a forma dos grãos desse metal. Tá? Então, isso aqui nós temos a metalografia e a microscopia vai para um negócio um pouco mais aprofundado. Tá? Então, aqui a gente vai ter dois tipos de microscópio, basicamente, dois principais tipos, tá? Que a gente tem o MEV e o MET,
que é microscopia eletrônica de varredura e microscopia eletrônica de transmissão. Tá? Existem algumas outras, mas as principais são essas daqui, ou as mais comuns são essas daí, que a gente vai estudar a microestrutura, ampliações muito grandes da imagem do material, e aí dá para a gente ver o que danado está acontecendo em tamanhos muito, muito, muito pequenos. Então, essa segunda unidade aqui, aí o assunto já vai ser um pouco mais extenso, tá? Vai ser um pouco mais extenso e com mais coisas para vocês estudarem, tá? Então, digamos assim, a mais trabalhosa. Por fim, cadê? Tem que desabilitar isso aqui e baixar. Vamos aqui para a terceira unidade. Na terceira unidade, a gente vai ver a parte de diagramas de fase, que é uma parte introdutória, e vamos ver um negócio que a gente chama de transformações de fases e uma noção dos tratamentos térmicos utilizados nos aços. O café ia ficando frio. Então, o que é que vai acontecer aqui? Ou que danado vem a ser essa transformação de fase? Então, basicamente, pegar aqui. Se a gente pega aqui, faz de conta isso aqui é gelo, que está a 0 graus Celsius. Se a gente deixa isso na temperatura ambiente, o que é que vai acontecer? Esse troçozinho aqui, que é sólido, passa a ser líquido. Então, houve uma mudança de fase. Então, é isso que a gente vai estudar. Só que a gente vai estudar tudo isso nos sólidos. Então, que danado quer dizer isso? Então, se a gente pegar nosso querido e adorado aço, que a gente falou lá no início, tem lá um diagramazinho de transformação de fase. Então, a gente vai ver qual a temperatura que esse aço deixa de ser sólido e passa a ser líquido. A gente vai ver qual a temperatura que esse aço, na verdade o ferro, muda de estrutura cristalina. Mudando de estrutura cristalina, ele aumenta ou diminui a facilidade da difusão do carbono. Tá? Então, tudo isso a gente vai ver aqui nesse negocinho de diagramas de fase. E, com base nos diagramas de fase, a gente vê as transformações de fase. E com base nessas transformações de fases, a gente vê os tratamentos térmicos dos aços. Então, por exemplo, existe um tratamento térmico chamado de têmpera. Esse tratamento basicamente você pega aqui o aço, joga a temperatura lá para cima, tá? Então, arredondando aqui, vou colocar 800 graus só para ficar mais bonitinho, tá? Em torno de 800 graus Celsius, deixa durante um determinado período de tempo e resfria bruscamente. Esse resfriamento brusco pode ser feito em óleo, pode ser feito em água, pode ser feito em salmoura, e aí vai, tá? Pode utilizar polímeros, um líquido com polímeros, tá? Então tem vários meios de fazer esse processo. E nesse processo de têmpera, geralmente se aumenta a dureza superficial do material. E o que danado significa isso? O que danado significa aumentar essa dureza? Nós, aumentando a dureza, significa que um metal é mais duro do que o outro. Se ele é mais duro do que o outro, ele pode trabalhar melhor em determinadas condições. Então, por exemplo, mal comparando. Se a gente quer lixar uma parede, a gente vai pegar uma folha de papel ou pegar uma lixa que é extremamente áspera? Valendo! Quem acha que é o papel, levante... Repita, professor, cortou aqui a ligação, cortou aqui a transmissão. Repita, por favor. Se a gente for lixar uma parede, a gente pega uma lixa ou uma folha de papel? Uma lixa. É mais abrasivo. É mais abrasivo porque aqueles grãozinhos que tem na lixa tem uma dureza bem maior do que o elemento que foi feito as paredes. Eita, peraí, calma. Esqueci de ligar a tomada, calma.
computador vai desligar. 30 segundos aí. Corre. É estranho também, pela primeira vez, depois de quase 2 anos, estou usando camisa de mangas compridas e calça. Você veio preparado, viu? Para Angicos. Tá por fora, rapaz. E daqui a pouco tá vindo chuva e se começar a chover, já sabe que a energia vai embora. Que é se vocês estão ansiosos, acho que os professores estão mais porque ninguém aguenta mais ficar só olhando para a tela de um computador. Você precisa de gente, ver gente. Aí torcer aqui que depois do carnaval tudo volta, Concordo. pelo menos Ontem eu tava, bat- Diga, Lucas. Ontem eu tava batendo papo com o Vigia lá da UFES. Rapaz, bom aqui que tá movimentado para danado. Tem eu, Damilson e Nevinho aqui no bloco. Só o povo. Eu vi o carro de Damilson ontem. Damilson tá por aqui. Tá quase angicano. Então é o seguinte. Então, basicamente, a gente vai ter essas propriedades, tá? Da questão da têmpera. A gente vai aumentar a dureza do aço. E aí, aumentando essa dureza, a gente pode fazer outras coisas com aço, tá? Para quem gosta de ver, tem uma série de programas hoje em dia que algum tempo atrás era moda fazer cerveja. Hoje em dia parece que é moda você ficar fazendo faca, tá? Então tem coisas sobre cutelaria e fala muito nessa questão de têmpera, dos tratamentos térmicos que são dados, tá? Então tem uma série de programas que fala a respeito, tá? Então a gente vai entender como é feito o processo de têmpera, ver essa dureza que é gerada e como corrigir essa dureza, tá? Porque a gente eleva a dureza, mas se por um acaso o material ficar muito duro, ele fica frágil. Então, por exemplo, aqui tem a janela, que o vidro é uma característica de material frágil, ou seja, ele pouco se deforma plasticamente. Então, se a gente pegar uma pedra e jogar no vidro, como ele pouco se deforma plasticamente, então ele vai absorver energia, mas não vai ter como dissipar essa energia. Então ele absorve, fica lá um pouquinho e qualquer coisa quebra o vidro, tá? Então, se a dureza de um material é muito alta, o material se comporta mais ou menos como se fosse um vidro. Ele fica extremamente rígido, ou seja, o módulo de elasticidade dele é muito alto, mas apresenta pouca ou nenhuma deformação plástica. E isso, em algumas vezes, não é muito bom para o material. Então, com isso daí, a gente termina a questão do assunto, tá? E fazendo as provas. Cadê? E eu queria ganhar R$1 por cada ligação que eu recebo de gente oferecendo empréstimo. Ai. Ser servidor público federal tem suas vantagens. É sensacional. Você não morre Pronto, um ligou e agora outro ligando. Você não morre de qualquer coisa que quiser conversar com alguém desconhecida. E nunca é só coisa boa. Os caras nunca oferecem nada ruim. É só coisa boa. Coisa muito boa para o senhor. Então é o seguinte. Estou dizendo. Então o que é que acontece aqui, tá? Não sei se está dando aí para vocês enxergarem, mas
aqui está as avaliações, tá? Então a primeira está prevista para o dia 15 de março, a segunda para o dia 28 de abril e a última para 14 de junho. Aí vocês perguntam, podem perguntar, a gente deve levar a sério isso? Não necessariamente, tá? É porque o CIGAR pede, eu tenho que colocar as datas, então saio colocando aí um planejamento que muito provavelmente eu não vou conseguir entregar essas datas, tá? Mas em todo caso está marcado. Felipe, pode falar aí. Professor, a disciplina do senhor, se eu não me engano, foi ofertada presencial, né? Todas são presenciais. Pronto. Aí, o que acontece, se a gente vai ter aula até dia 28 por aí, até antes do carnaval, no caso, remota, né? Isso. Aí, após isso, vai ser a prova, aí a prova já é no sistema presencial, no caso, né? Isso. Pelo menos a princípio. Eu chego já lá na questão de se tiver alguma... Tentando me antecipar aos seus questionamentos, daqui a pouco eu chego lá, tá? Pronto. Vou já explicar como danado a gente, vou tentar fazer a disciplina. Show. Então é o seguinte, tá? Então as datas das provas são essas daí. Muito provavelmente eu quase nunca consigo cumprir. Essas são a última porque não tem muito espaço aqui na última unidade, tá? Mas normalmente atraso um pouquinho, nunca adiantei, mas atrasar quase sempre, tá? Então o importante é vocês estarem aprendendo o assunto, questão das datas de prova não tem muita coisa, é só por uma questão do que o sistema pede. Outra coisa, a turma, a gente somos em 9, salvo engano. Então, não necessariamente será prova escrita, tá? Então, pode ser trabalho individual, trabalho em grupo. Vou decidir durante o semestre, tá? Não é uma coisa que vai ser prova e pronto, tá? Então, os trabalhos aí que valem nota a gente vai ver com o passar do tempo, certo? Outra coisa, que aí tentando responder aí a Felipe. Se, como o negócio ainda está um tanto quanto inconsistente, então minhas aulas serão presenciais. Mas eu vou tentar gravar todas as aulas presenciais. Então vou gravar, vou postar, colocar no YouTube as aulas e coloco o link no CIGAR das aulas, tá? Por que isso? Como o negócio, a gente vai estar voltando, e aí por experiência dos meus filhos em Campina Grande, então ou aparece colega deles doente, ou aparece professor doente, então como não tem como a gente prever quando vai ficar doente, então a ideia é gravar todas as aulas, para caso de algum de vocês que não possam vir ou se sintam gripados no dia, alguma coisa do gênero, tenham que faltar, alguma coisa, a aula vai estar lá disponível para vocês, tá? A mesma coisa do meu lado, se por um acaso ficar doente com algum sintoma de gripe, também não virei para a universidade, então a aula seria ministrada de forma remota, tá? Então, nesse semestre eu vou tentar fazer isso. Vou ter alguns problemas porque algumas coisas a gente vai fazer obrigatoriamente em laboratório, tá? Então, principalmente a última parte do assunto eu quero fazer toda em laboratório, que aí é literalmente para a gente fazer os processos de têmpera revenido, todos os tratamentos térmicos a gente vai fazer com umas peças de aço e a gente vai fazer isso no laboratório, tá? Então aí qualquer coisa eu vou tentar transmitir de lá, que aí também os tempos são um pouquinho longos para alguns tipos de tratamentos, principalmente na questão para esperar o tempo do forno aquecer, tá? Mas aí vamos ver lá na frente como danado vai ser. Algumas coisas de ensaios a gente também vai fazer no laboratório. Tá, então aí eu vou tentar gravar essas aulas e transmitir. Outra coisa, toda aula eu vou fazer chamada, só por uma questão de controle. Eu não reprovo ninguém
por falta, tá? Então, se por acaso não puder vir assistir às aulas, ficar assistindo às aulas de forma remota e fazendo as provas, os trabalhos, esse negócio todo, quem sou eu para reprovar por falta, tá? Então, não reprovo por falta, mas em toda aula eu vou fazer chamada só por uma questão de controle. Felipe, não sei se respondi tudo aí, se eram essas dúvidas que você tinha. Qualquer coisa... Show, tranquilo. Isso mesmo. Então, basicamente, muito provavelmente, até o carnaval, a gente vai ficar de forma remota. Muito provavelmente, como o carnaval vai até a quarta-feira, que quarta-feira de cinzas é feriado aqui em Angicos, então só teria aula na quinta-feira. Eu pensando em vocês, muito provavelmente eu devo fazer alguma coisa remota só para livrar a cara de vocês, quem estiver fora, voltar só literalmente pós-carnaval, certo? Mas aí vamos esperar também que dia 16, que é amanhã, o Comitê de Biossegurança da Universidade se reúne para reavaliar a bandeira, tá? Que está agora, que acho que está em laranja. Muito provavelmente essa bandeira vai ser modificada de cor para baixo, tá? Então, se isso acontecer, aí a gente começa no presencial, tá? Mas gravando todas as aulas e postando todas as aulas. Livros. Voltando para cá, pera. Então, o seguinte, na biblioteca virtual, que se entra pelo Cigar, existem lá todos os livros que a gente vai utilizar no semestre. Aí espera carregar. Pronto. Esse daqui é o que eu mais uso, tá? Que é o Kalischer, tem ele em... Droga, não queria isso não, peraí. Foi mal. Quero mostrar todos os livros. Ciências, os materiais. Que aí mostra aqui o... Então é o seguinte, tá? Todos os que estão aqui, tá? Esse daqui, bom. Esse, bom. Cadê? Só porque não aparece. Cadê os bichinhos? Pronto, agora o Kalischer não aparece aqui. Aí é sacanagem. Bom, mas vamos lá. Tem um Kalischer, aquele primeiro que apareceu. Esse daqui não está lá como uma referência complementar, tá? Mas também é muito bom, que é do Fundamentos de Engenharia e Ciências Materiais. Isso aqui também está como livro, que é muito bom também. Eu fico falando que é muito bom, muito bom, muito bom. Tem edições diferentes, tá? Então, esse daqui, que é Ciência e Engenharia dos Materiais, tá? Isso aqui é o Askeladd, é o mesmo desse daqui, só que isso aqui é da quarta edição e isso aqui é a terceira edição, tá? Então, só para vocês não ficarem achando que são livros diferentes, tá? Então, todos esses livros aqui têm todos os assuntos que a gente vai abordar, tá? Dessa coleção Eixos aqui, é aquele livro que você precisar, por exemplo, você está com... Pior que eu vou falar um negócio, mas vamos lá. Já comecei. Você está com preguiça de se aprofundar? Então tem esse aqui da coleção Eixos, que ele é, digamos assim, uma espécie de consulta rápida, tá? Então é como se fosse um livro bem mais simples. Mas tem todas as informações que a gente vai ver durante o semestre, tá? Então, mas é bem mais simples, tá? Então aqui, por exemplo, estruturas cristalinas. Aí aparece, se você chegar aqui,
Aí vai ter bem pouquinha coisa sobre estruturas cristalinas, ele dá de forma mais resumida. E na realidade ele utiliza o Callister, utiliza o Smith, utiliza o Aslan como referências para o texto, tá? Então, se você quer uma coisa assim, digamos, mais simples, esse daqui é o caminho, tá? Há uma coleção chamada Eixos que tem uma série de livros na área de engenharia. Então já falei de como seriam as aulas, já falei do material, já falei das avaliações. Sim, e vamos aqui para dentro do CIGAR de novo. Aqui dentro do CIGAR, obviamente. Tava demorando. Bom, de novo. Bom, o fato é, dentro dele tem a questão das normas, tá? Tu vai não. Se eu for por aqui eu consigo recuperar a página antiga, consigo nada. Bom, o fato é, tem a parte da consulta das normas, tá? Então, quando a gente for falar sobre ensaios mecânicos, isso dá uma grande ajuda, porque a gente já disponibiliza das normas aqui dentro do CIGAR, tá? Então, não tem como, não precisa ficar feito doido correndo atrás de normas, tá? Então, recapitulando, vamos começar. Não sei se essa semana, tá? Se não for, qualquer coisa eu boto vocês para ver vídeo no início. Por quê? Quarta-feira vai ter reunião do Conselho de Centro e eu sou um dos conselheiros no Conselho de Centro. Então a reunião está marcada para as 3 horas. Então muito provavelmente na quarta-feira eu já começo passando vídeo para vocês, tá? Que seria a parte de revisão sobre a parte de cristalinidade e defeitos cristalinos, tá? Então já começaria desse jeito por causa da reunião do Conselho de Centro. Mas eu confirmo isso até amanhã, eu confirmo direitinho se vai ter aula ou não. E aí na próxima semana, depois de verem essa questão sobre cristalinidade e defeitos cristalinos, a gente já entraria na parte de difusão. E de novo, essa primeira unidade é somente um capítulo, um pouquinho complexo de se entender no início, mas depois disso não tem muita complicação, tá? É basicamente uma receita de bolo, literalmente, na hora de fazer as contas. Então, foquem na questão dessa primeira unidade para todo mundo tirar uma nota razoável, tá? E aí a gente vê como danados vai ser feito a avaliação depois. Segunda unidade é a parte mais divertida, que aí a gente vai literalmente quebrar coisas, tá? Dobrar coisas, fazer umas brincadeiras malucas. E a terceira unidade vai ser a parte, digamos assim, um pouco mais exaustiva no laboratório, que aí a gente vai fazer brincadeiras e eu vou ter que rebolar aqui para ver se os tratamentos térmicos que a gente fez, se realmente dão certo, tá? Mais alguma pergunta? Questionamentos? Pô, sacanagem, eu ia fazer a chamada pelo cigarro. Deixa eu ver aqui um negócio. Espera aí, calma aí. Não consigo pegar. Deixa eu parar aqui a transmissão. Derreter alumínio, na realidade, a questão... Eu até pensei em fazer isso, tá? Porque, mas não necessariamente nessa disciplina, porque entra a parte de fundição. Aí um dos processos de fundição mais utilizados é fundição em molde de areia,
que isso aí a gente tem como fazer. Aí isso era assunto para a matéria de construção mecânica 2, que aí entra essa parte aí de derreter alumínio, tá? Na realidade a gente tem condições até de derreter aço, mas aí o custo energético é muito alto. Não, é divertido, tá? Muito provavelmente, lá para o final do curso, a gente vai ter tempo, se eu conseguir seguir todo o cronograma, a gente vai ter tempo suficiente para fazer outras brincadeiras. E aí a gente entra nessa parte aí se der, a gente entra nessa parte aí de fazer umas pecinhas malucas com alumínio. Pegar um bocado de lata de refrigerante, derreter e fazer, sei lá, um abridor de garrafa. Basicamente, Lucas, o molde em areia é areia. Tá? A única coisa que se coloca para você dar porque a areia, se você pegar areia seca, ela tem pouca plasticidade. Então você coloca aditivos, normalmente algum óleo, seja normalmente sintético, para dar um pouco mais de plasticidade no material. Mas se você pegar o molde e fizer, como as peças a gente não requer um grande cuidado, a gente pode fazer até com água, para dar essa plasticidade. Só que fazendo com água, o que é que vai acontecer? Na hora de vazar o metal, a água vai evaporar muito rápido, então é provável que a superfície da peça apresente algumas bolinhas durante o processo de fundição. Não, sendo areia, se você, por exemplo, pegar areia de rio e fizer o que não pode ter é, por exemplo, você ter matéria orgânica. Tá? Então, por exemplo, você não pode ter... você tem que garantir que seja só areia. Se você tiver algum tipo de matéria orgânica, a matéria orgânica entra em combustão aproximadamente em torno de 200 graus. Então, se você joga lá algo que está a 600 graus mais ou menos, então se vaporizaria. Então, você teria problema também. Então, o negócio é manter só areia e resolve esse problema aí. Então, não tem influência não, questão de teor de sílica, e não vai ter tanto problema não. Não, tem uma disciplina agora para o pessoal de produção que basicamente vou fazer desde tijolo, passando até por peças em fibra de vidro. Voltando com força total. O negócio é usar laboratório e deixar todo mundo revoltado com um cheiro de resina dentro do laboratório. Vai não. Fazer de conta que todo mundo está presente, somos em 9, deixa eu me ver aqui. Parar aqui a apresentação só para dar um print aqui. Então, basicamente presentes, Lucas, Claubelânia, Samuel, Felipe, Hernando, Samuel e Francisco Felipe, né? Eu estou falando os nomes só para ficar gravado no áudio e eu ter como colocar a presença. Alguma pergunta, gente? Não, professor, tranquilo. Então, pronto. Como eu sou adepto da teoria que primeiro dia de aula não é para ter aula, então a gente vai terminar por aqui. Então tem 3, 6, 7. Em tese faltaram 2, tá? Mas se eu só parar para analisar, o primeiro dia não é para ter aula, então não vai ter aula nunca. Não, o primeiro dia é só hoje, é só o primeiro contato. Mas sempre vai ter o primeiro dia. Não, hoje é o primeiro dia, na data, no calendário. Ah, Começou tá. Hoje, então hoje é o primeiro dia de aula. A partir do próximo, o cara não fala nem mais sobre esse assunto. Então, que é para não ter choque. Você chega assim, meio sonolento, devagar, esse negócio todo, aí depois aqui engrena. Então, a partir da próxima aula, quinta-feira, tá? Aí eu vou ficar na dependência da reunião do centro, tá? Mas qualquer coisa eu confirmo isso para vocês amanhã. Confirmo direitinho se eu vou participar ou vai ser o suplente. Então, confirmo isso para vocês. E qualquer coisa... eu ia dizer, fiquem de olho no cigarro, que é por lá que eu coloco as informações, tá? Então, se ele estiver funcionando, as informações vão vir por lá.
sem muito problema, certo? É porque tem Samuel 2 vezes, né? Tem razão, Samuel. Mas qualquer coisa, avisem aí os colegas de vocês, tá? Quem faltou, vou postar essa aula lá e informo direitinho aí pelo cigarro, certo? Então, obrigado pela presença de todos e até a próxima aula. E aí já a segunda, então já começando pra valer, tá certo? O cigarro voltou. Já? Dê uma olhadinha aí. Aqui no meu tá aqui, continua comportamento inesperado. Esperado. E olha que eu tô na rede da universidade, viu? Não tô nem fora da universidade. Vai fazer o quê? Acabei de fazer o login aqui. Deu tudo ok. Então tô sendo perseguido. Ei, gente, então valeu então. Obrigado e até a próxima. Valeu.